Amados irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente passa o dia inteiro falando inglês, aí troca o switch para o português, às vezes não sai. Estamos aqui mais uma vez reunidos, querendo pensar, entender a vida de uma forma mais ampla, para que a gente possa buscar vivê-la melhor. Como estamos hoje? Maravilha! Olha, eu vi bastante gente ouvindo, estamos bem. Então, que tal nós compartilharmos essa energia boa uns com os outros, falando oizinho do lado, nos desejando muita paz. Vamos lá, gente! Uma boa noite faz tanto bem. Muito bom, agora sim. Agora sim, maravilha. Agora estou sentindo. Fantástico. Então, amigos, tanta coisa acontecendo lá fora, né? Eu tenho recebido tantos textos, tantas mensagens, sentindo as pessoas realmente apreensivas, nervosas, angustiadas, com tantas coisas para nós decidirmos. E acho que seria uma forma boa de nós refletirmos sobre a vida, sobre essa reencarnação, pensando o que acontece antes dela. Nós temos muitas pessoas novas no centro nos últimos meses, mas assim, tem dias que é mais de 50%. Eu falei, nossa, ou o pessoal está voltando para o Brasil, ou está passeando por aí, não é? Aí o pessoal volta tudo de novo, e aí, enfim, eu acho maravilhoso essa energia circulante. Mas essa energia, esse vai e vem do público, me dá espaço para trazer noções que já foram vistas em anos passados, histórias passadas, mas que eu busco trazer em momentos diferentes por julgá-los oportunos, para que nós possamos refletir. Então, nada melhor para nós refletirmos na vida e nas opções que nós podemos fazer ante ela, influenciando a nossa vida e a das pessoas com quem convivemos, e aqueles que nos aguardam de uma forma ou de outra no plano espiritual, esperando pela oportunidade de reencarnar, do que realmente refletir e conhecer. O mais importante, conhecer como é complexo o projeto da reencarnação. Alguém conhece como é que se dá o processo da reencarnação? Não é aqui nesse mundo, ok? Nesse mundo todo mundo conhece. Tudo bem, gente? Eu gostaria de saber do outro lado. Quem é que tem conhecimento dos detalhes, da complexidade do processo reencarnatório? Levanta a mão, por favor. 2, 3, 4, 5. Uau! Ok, até graças a Deus os trabalhadores levantaram as mãos. Eu ia começar a ficar seriamente preocupada e colocá-los todos de volta num curso de fundamentos de espiritismo, ainda por cima. Uau! Então, eu vou contar uma história para vocês. Alguns de vocês já viram parte dessa palestra, mas eu vou focar essa palestra de uma forma completamente diferente. E olha aqui, a vida, não é, entre nós, né? A esse foi dada a oportunidade de viver. Enfim, falando muito sério agora. A questão de uns 2 meses atrás, creio eu, nós fizemos um painel de uma discussão aberta sobre o aborto aqui em nossa casa. Foi muito bom, as perguntas muito boas, participação de vocês incrível.
E eu não quero falar diretamente do aborto. Realmente não. Não hoje. Porque eu acho que aquele painel me deu espaço para refletir no nível de conhecimento ou falta dele de muitos de vocês. E o nosso foco naquele dia realmente foi buscar trazer uma noção consoladora para aqueles que já fizeram um aborto, porque muitos já fizeram aborto. E a noção carrega na mente como um descontento interior, uma culpa profunda, consciente ou não, mas o trauma é muito forte. E nós tivemos o cuidado de buscar falar sobre uma questão tão delicada e tão dolorosa de uma forma muito suave. No entanto, eu estou sozinha hoje. E isso me dá a oportunidade de abordar o assunto sobre outros aspectos. Não que eu não vá dar oportunidade a vocês a perguntarem, a falarem o que quiser, mas eu vou pedir para vocês me deixarem falar hoje. E aí, num outro enfoque, porque eu pretendo fazer isso em várias etapas, a gente dá espaço a perguntas e respostas depois. Mas, para que vocês tenham perguntas de um outro nível, é preciso que vocês tenham um conhecimento de um outro nível sobre o processo da reencarnação. Eu acho que isso vai valer a pena. Portanto, o foco do nosso encontro hoje não é na negação do processo reencarnatório por parte de nenhum de nós, mas sim como é que se dá esse processo. Então, eu gosto de contar histórias, e o André Luiz também, não é? E o nosso irmão, Américo Sucena, nos auxiliou a compreender muitas das histórias de André Luiz, muitas passagens importantes em forma de desenhos, muito inspirados, os artistas que ele escolheu para esse trabalho. Então, hoje a gente vai focar, sobretudo, no livro Missionários da Luz. E quem quiser conhecer particularidades, especificidades do processo reencarnatório, busquem ler o Missionários da Luz, ok? É um dos livros mais completos em termos de informação nesse nível, traz outros níveis de informação. Aliás, é no Missionários da Luz que nos é apresentada a glândula pineal como sendo a glândula do sexto sentido, a glândula da mediunidade, a glândula da vida mental. Então, esse livro é um marco, é um antes e depois em termos do nosso conhecimento espírita. No Livro dos Espíritos, nós temos a teoria. Nas histórias de André Luiz, nós temos a vivência dessa filosofia magnífica que rege o universo. É incrível, não é? A gente pode conhecer através de histórias reais, porque todas as histórias de André Luiz são histórias reais. A gente vai conhecer muita coisa boa hoje. Vou trazer alguma coisa do livro Ação e Reação. É um livro que precisa ser explorado ainda mais. Eu falei um pouquinho sobre ele há algumas semanas atrás. Aliás, um pouco mais de um mês atrás. E um pouquinho do nosso lar. Então, nós vamos aí falar de um trio amoroso. A gente encontra esse trio amoroso no livro Missionários da Luz. O nome deles é Adelino, Segismundo e Raquel, ok? É o trio que eu lhes apresento na noite de hoje, ok? É um trio incrível. Eles, olha, uma coisa impressionante. Na vida anterior, quem é que amava quem ficou com quem traiu quem? Parece seriado na Netflix, ó, Apple TV, não é? O que acontece? O Adelino era casado com a Raquel e tinha um amigo íntimo, o Segismundo. A Raquel acabou se apaixonando pelo Segismundo. Um dia eu haveria de encontrar com o André Luiz.
porque esse nome ninguém merece, não, ok? Então nós vamos chamar ele de Segue, ok? Para ficar mais... Muito bem, brincadeira. Segismundo é Segismundo, então a gente vai dizer então que o Segismundo foi assassinado pelo Adelino, ok? Ou melhor, ao contrário, o Adelino foi assassinado pelo Segismundo. Muito bem, a tragédia aconteceu, um amor impressionante, um trio incrível, porque nós temos aqui uma amizade super incrível desses dois rapazes, se apaixonados pela mesma mulher, um acaba matando o outro e aí eles vão parar no plano espiritual, né? Eles vão parar no plano espiritual e em situação dramática. Essa moça se desequilibra de um jeito depois que o Segismundo acaba por matar o Adelino, que ela vai parar na sarjeta da vida, ela vai parar em um prostíbulo. A vida dela foi de assim, uma queda vertente para o abismo da miséria financeira e moral. Não é? No plano espiritual, a situação deles é mais dramática ainda, os três no umbral. Não é? Os três no umbral, se odiando uns aos outros, uma coisa terrível. No entanto, o Segismundo se arrepende profundamente e pede ajuda. É assim que a gente sai do umbral. Então, quando nós estivermos por lá e se encontrar por acaso, eu já vou avisando para vocês, não adianta intercessão. A gente só sai do umbral se arrependendo. É o único jeito. A gente pede a Deus misericórdia e reconhecimento nos fazer enxergar as nossas faltas. É assim que a gente sai. Aí a luz vem, a porta se abre para outra dimensão, os mensageiros vêm e a gente sai de lá. É o único jeito. Ninguém é puxado para fora do umbral na força, ok? Porque os mentores têm essa capacidade. Mas quando você vai para o plano espiritual à força, para uma dimensão superior, você não se acomoda ao local, você acaba correndo, querendo ir direto para o lugar onde você está. E a gente vê isso, vários casos nas obras psicografadas. Muito bem, esses três têm um plano de reencontro, vocês concordam? Porque o drama é muito profundo, o drama é triste. É uma história real, uma história de amor e de ódio ao mesmo tempo e de arrependimento. O Segismundo se arrepende, vai para o plano espiritual. E no plano espiritual ele trabalha, ele realmente se transforma e começa, inclusive, a adquirir créditos espirituais. Ele ajudou muita gente, ele trabalhou nas trevas, no umbral, ajudou muita gente e teve gente que realmente estava torcendo pelo sucesso espiritual dele. Mas chega uma hora que a gente se sente mais fortalecido e a gente, por um processo que não é bem descrito pelos mentores nas obras, mas nós começamos a sentir a necessidade de reencarnar. É bem assim, quando nós já somos espíritos relativamente equilibrados. E foi isso que aconteceu para ele. Ele sentiu que tinha chegado a hora de reencarnar. E lá foi ele fazer um projeto de reencarnação sob a supervisão do mentor direto dele, de nome Herculano. O projeto era o seguinte: o Adelino e a Raquel iam reencarnar de novo como marido e mulher. Eu tenho um filhinho, o primeiro filho, e o Segismundo iria reencarnar. Agora imaginem como. Guess what? Como tio? Como filho. O segundo filhinho deles, ok? Muito bem, passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4, tudo pronto para o Segismundo reencarnar. E nada. Nada de ele conseguir reencarnar. O mentor dele já estava começando a ficar preocupado. E depois de ter investido o que podia nas condições que ele tinha de poder auxiliar no processo de reencarne do Segismundo, ele viu que não tinha jeito. Ele não tinha jeito e ele foi procurar no plano espiritual
o instrutor Alexandre. O Alexandre, que é esse tremendo mentor, de grande envergadura, de grande conhecimento, atuando, podia estar em outras dimensões, mas ele continuava a trabalhar no nosso lar, de onde todas as histórias de André Luiz provêm, por escolha própria. E o Herculano e o Alexandre eram amigos. E vocês não vão acreditar. Eram amigos de outra vida com o próprio Segismundo. É mole um negócio desse? Olha como essa vida é curta, até no plano espiritual. Muito bem. Então, nós temos aí 2 mentores, 2 espíritos que já se adiantaram na linha evolutiva. O Segismundo já regenerado, não redimido. E aí, o Herculano vai para o Alexandre e fala o seguinte, encontra com o Alexandre no plano espiritual. Nisso, o André Luiz já era pupilo do Alexandre. Okay? Então, ele estava acompanhando o Alexandre, o mentor Alexandre, estava fazendo outros níveis de estudo. Aí o Herculano chega para o Alexandre e fala assim, Alexandre, estou com um problema. Você lembra do Segismundo? Nossa, claro que lembro. Pois é, Alexandre, nós devemos tanto a ele. Olha só que coisa, gente. Em outras vidas, esses 2 espíritos, já de uma outra envergadura, deviam a essa criatura que tinha acabado de sair algumas dezenas, acho que uns 20 anos, pouco mais, do umbral. Assim, pois é, nós devemos tanto a ele. Agora, ele que precisa da nossa ajuda. O que está acontecendo? Pois é, nós estamos aí com um plano de reencarnação e nada de a reencarnação conseguir se consubstanciar. A reencarnação não acontece. Mas o que está acontecendo? Pois é, o Adelino, sentindo a presença, a aura do Segismundo, entra em processo de pânico e entra num processo de rejeição vibratória dele. E ele acaba por destruir os espermatozoides depois da conexão sexual. Gente, imagina uma coisa dessa. A mente inconsciente dessa pessoa matando os espermatozoides para que o filho não venha. É mole um negócio desse? Aí você pergunta, nossa, eu não consegui engravidar, vai saber. Começa a rezar. Começa a rezar, vai saber se não tá vindo um inimigozinho, que vai virar um amiguinho. Imagina, meu filhinho, inimigozinho, pois é. Pois é, vai saber o inimigozinha, não é? O bichinho não tá conseguindo reencarnar. Você tá lá matando os outros bichinhos que faz bichinho. Gente, tem muita coisa atrás do pano. Por que você não tá conseguindo engravidar? Por que o casal não consegue ter aquele filho? Olha só que informação nós estamos recebendo dos mentores. Nenhum dos 2 tinha problema físico para conseguir fazer a encarnação. Ele estava matando os bichinhos lá depois do tchan-tchan-tchan. Mas inconscientemente, né? Inconscientemente. Mas estava conseguindo. Tanto é que já era o 4º mês. Aí você fala, nossa, Lívia, que história estranha. O que acontece, então? Como é que o mentor sabia que era 4 meses, que não estava conseguindo encarar? Ele fica lá no quarto, na hora do... A gente vai responder essa pergunta depois, tá bom? Deixar vocês no suspense. Essa pergunta é boa, né? Muito bem. Aí o Alexandre fala... Ele não falou isso, é claro, né? Mas ele praticamente falou, chá comigo. Na realidade, o Alexandre era um especialista em reencarnações. Tá? Então, tinha maiores conhecimentos que o Herculano. Então, o que eles fizeram? Eles combinaram de ajudar. O Alexandre falou, não, pode deixar comigo, eu vou interferir no processo. Nisso, o André Luiz, de olho esbugalhado, que história é essa? A
Aí vira para o Alexandre e fala, mas o que é isso? Como é que pode haver uma história dessa? Aí fala, como é que pode que haja uma intervenção de um mentor como você num processo reencarnatório comum? Eu falei assim, pois é. Dependendo do grau evolutivo do espírito, esse nível de intervenção é possível e merecido. Mas o André Luiz, espantadíssimo, no início ele aproveita, né? Falei assim, eu posso acompanhar o caso? Porque eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender. E o Alexandre diz, não, tudo bem, você pode sim acompanhar esse caso. No entanto, você não tem conhecimento suficiente sobre o processo reencarnatório. Você precisa ir para o Ministério da Reencarnação. Nosso lar tem um monte de ministério, 12 ao todo. Um deles é um ministério inteiro, parece a UCF, tá, gente? Chega no nosso lar, você entra, o André Luiz começando a descrever só a área do Ministério da Regeneração, ele não acredita. A mesma coisa de espanto dele quando ele vê o Ministério da Comunicação no livro Os Mensageiros. É assim, entrando num campus universitário de tão grande que é. Muito bem, o Alexandre vira para ele e fala assim, você passa uma semana lá no Ministério da Regeneração, você vai aprender o suficiente, o básico, para você poder acompanhar e entender esse caso. Deixa comigo. Então lá foi, o Alexandre acompanha o André Luiz ao Ministério da Reencarnação e fica mais uma vez realmente surpreso com a movimentação do Ministério da Reencarnação, não é? E viu que atrás de tudo isso tinha muito mais do que ele poderia conceber. Já dentro do prédio do Ministério, aliás, eu vou chamar a atenção de vocês uma coisa aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver de longe, mas aqui algumas pessoas, elas têm como um pergaminho na mão. Ó, tá vendo esse aqui também, tá? Esse aqui pensando, aqui tá o Alexandre nessa toga romana e o André Luiz no traje de médico, mas várias pessoas tinham essa forma, como se fosse um pergaminho, né? Uma planta de casa, de construção de casa, um blueprint. É literalmente um blueprint. André Luiz falando. Enquanto o Alexandre aqui em amarelo está conversando com o diretor do Departamento da Reencarnação, o André Luiz atrás, você sabe o André Luiz, né? Para quem já começou a ler as histórias dele, ele fica a 1000 por hora, acesíssimo. Ele começa a observar, ele fala, o que é isso? Depois ele pergunta para o Alexandre, o que é isso, essas pastas que essas pessoas estão carregando? Ele fala assim, esses são mapas de corpos humanos. Eu falei, quê? Mapa? Então esse corpício lindo que eu tenho já foi desenhado no plano espiritual? É. Pois é. Realmente. Esses são mapas inteirinho do corpo humano, da próxima veste de carne daquele espírito. Alguns são da própria pessoa que irá reencarnar. Outros são de processos, olha só, gente, de intercessão de amigos espirituais por outros companheiros. Olha que coisa impressionante. Você intercedendo ao plano espiritual superior num projeto de reencarnação para ver se consegue colocar aquele traste na Terra. Em outras palavras. Um trastezinho. Muito bem. Você veja que no plano espiritual a gente se veste da forma com que a gente melhor se identifica. Então aqui você tem pessoas com um traje mais antigo, de um século passado provavelmente. Essa aqui quase que uma veste medieval. O Alexandre com uma toga romana, esse aqui parece com uma veste ou romana, ou grega, ou, enfim, das épocas antigas. Então, cada um se veste da forma que deseja, né? Quando o André Luiz ouve falar de um mapa orgânico do próximo corpo, ele fala assim, nossa, e as leis da hereditariedade? Como é que fica?
A matéria tem as suas próprias leis. Como é que funciona tudo isso? Então, essa é uma parte muito interessante do livro, quando ele começa a explicar para a gente. O Alexandre começa a nos dizer: a hereditariedade, como lei orgânica, funciona com a inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. Então, a hereditariedade funciona para tudo que é vivo na Terra. Mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Ops! Então, o nosso espírito pode influenciar o nosso próprio corpo, em outras palavras. Além do mais, quando o interessado em experiências novas é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas, os mentores superiores, podem imprimir certas modificações à matéria desde a época embriológica, enquanto é feto, lá no comecinho do processo da reencarnação, determinando alterações favoráveis ao processo de redenção. Veja, essas alterações nem sempre são do nosso agrado nesse mundo. É um gene que é ativado ou desativado e você nasce com um problema físico. Ou que não se manifesta na infância, mas se manifesta no início da sua idade adulta, e quando você está com 40 e 50 anos, bom, aquele gene ele acorda, ele é ativado e inicia-se um processo de doença. Por um outro lado, um gene pode ser ativado no sentido de te dar mais vigor físico. Enfim, todas as qualidades ou características, melhor dizendo, não qualidades, do nosso futuro corpo já está impressa no plano espiritual, nesse mapa orgânico que funciona como um... Quem já fez cookie? A gente fala cookie em português? Não. Biscoitinho, bolacha. Quem já fez bolacha, sabe que é uma massinha, não é? Se você não souber o que é, você vai lá no Publix, lá na área do friozinho, e você vai ver um menininho de chapéu, tem uns negocinhos lá que você aperta assim, faz ploft. Uns são super gostosinhos. Aí você pode fazer a forma que você quiser, mas você também pode pegar, sabe aquela forma de biscoito? Sobretudo no Natal, né? Aqueles bonequinhos de Natal, de neve, não é? Tem muito aqui nos Estados Unidos. Então lá você coloca aquela massa na forma. Isso é o seu perispírito já energeticamente formado. Aqui está a forma orgânica, onde você vai ter essa forma espiritual já manifestando a sua própria individualidade, mas com uma proposta genética a ser impressa no seu corpo. É assim que você reencarna, com favorecimentos ou não. O nosso corpo é, na realidade, o cookie dough. Desculpe, o cookie dough não, o cookie cutter. É a forma do seu cookie dough, que é o seu perispírito. Todo mundo saiu daqui super afiado de entendimento do processo reencarnação através do Publix. Muito bem. Podemos continuar ou está muito teórico? Vocês querem que eu faça mais brincadeira? Não. Chega. Chega. Vamos lá, a gente vai balanceando, né? Vai balanceando porque o assunto é bem intenso e bem profundo. Uma coisa lindíssima, uma passagem lindíssima do livro é quando o André Luiz, naquele enorme atrium, né? Como se fosse um hotel, aquela parte enorme, toda aberta, uma coisa lindíssima. Ele vê duas estátuas do ser humano, do homem e da mulher.
impressionadíssimo com a beleza, com a perfeição, com todas as cores, luzes, uma coisa impressionante, uma obra de arte. E ele fica, nossa, o que é isso? E aí o rapaz que estava fazendo, né, funcionando como o chaperone do André Luiz já, o Alexandre já tinha ido embora, agora ele estava na mão do rapaz que estava fazendo o tour guide dele, que era o tour guide, está fazendo o tour do Ministério da Reencarnação para o André. E ele diz coisas belíssimas. Ele diz assim, primeiro André descreve, né? 2 maravilhosas estátuas em luminosos pedestais figuravam um corpo masculino e outro feminino. Eram singularmente belas, não só na forma externa, como de todos os órgãos e glândulas. Através de dispositivos elétricos, os corpos palpitavam de vida e calor, e emitiam eflúvios luminosos como seres mais evoluídos da esfera carnal. Josino, que é o tour guide do André, comenta o respeito e a gratidão que todos têm no plano espiritual superior em relação ao nosso corpo de carne, que é uma bênção do Criador. E informa, André, que aquele instituto, o da reencarnação, colabora no aperfeiçoamento da máquina humana. Então, eles ainda trabalhando nas modelagens e em outros aspectos que vão melhorando o corpo humano, as funções do corpo humano. E ele continua dizendo, né? O André continuava, na realidade, ele estava pasmo. Ele, de assombrado, ficou pasmo. Ele não conseguia se conter de tantas surpresas. Ele relatando isso no livro é muito emocionante, com as próprias palavras dele. Né? Aí ele ouve o mentor dizendo, todo o nosso zelo no serviço da reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento do corpo humano, da máquina orgânica. E em todas as colônias elevadas, nos planos superiores, o auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Você veja a observação nas colônias elevadas, auxiliando os companheiros dessas colônias, espíritos mais elevados, essa intercessão, essa intervenção, esse apoio é ainda maior no processo do futuro corpo orgânico. Ouvindo isso, André pergunta, ele lembra do pai dele. O pai do André aprontou de todo jeito. O pai do André desencarnou, a mãe estava nas esferas elevadas, estava lá no umbral, tinha lá amante de tudo quanto é jeito, mas tinha 2 a quem ele realmente se ligou. Então estava ele, o pai do André, mais as 2 amantes lá nos planos inferiores. E eu não sei se vocês lembram da história, para quem já leu o livro, o plano da próxima reencarnação da mãe do André era reencarnar, casar de novo com um pai danado e receber como filhas quem? As 2 amantes. Você imagina se você lembrasse das suas outras reencarnações. É por isso que nós esquecemos, amigos. Porque se nós não tivéssemos esquecido o passado, nós não conseguiríamos passar pelo processo de aprender a amar pessoas ou que nós prejudicamos, ou que nós ainda temos profundos problemas de relacionamento. É assim que cai dentro da nossa família, na condição de esposo ou esposa, de filho ou de filha, de parentes próximos, tio, tia, avô, avó, sogro, sogra, nora. O que depois? A nora, o marido da nora é o quê? O genro. O noro, a nora. Pelora, pilora. Gente, o nosso mundo familiar. Se nós tivéssemos acesso às memórias integrais, seria praticamente impossível nós nos reencontrarmos.
A menos que nós fôssemos realmente muito elevados. Você veja, imagine, conseguem pintar essa reencarnação? A dona Lara, elevadíssima. O marido não estava transformado, ia continuar aprontando, vocês concordam? A personalidade dele era uma personalidade leviana, eu gostava de fazer umas coisas por aí. Agora imagine essas duas filhas. Qual vai ser o relacionamento dessas duas meninas com a mãe? As duas são da pá virada, vocês concordam? Pá viradíssima. Estavam lá no umbral. As duas se odiavam porque competiam pelo mesmo homem. Olha a situação familiar que a gente vê comumente. Duas irmãs, dois irmãos que não se suportam competindo pela atenção do pai ou da mãe. Isso é ou não é uma situação comum? Ou eu estou imaginando coisas? Pelo silêncio de vocês, ou vocês estão aterrorizados com a informação, ou deve ser só na minha. Aí você fala, nossa, mas e daí? O que adianta juntar todo esse povo de gente que se odeia de outra vida? É que em cada vida você estabelece um laço. A dona Lara já é um espírito super evolvido, mas as duas meninas já é um traço de irmão. Algum momento da vida dos dois, as duas na mesma casa, vão ter algum aconchego, a atenção amorosa da mãe. Enfim, alguma coisa de bom vai acontecer e assim, mesmo que na idade adulta as duas se separem, que a gente vê isso muito comumente, pelo menos eu vi, assim, de forma dramática, na família do meu marido, com 6 irmãos, realmente é possível que, pelo menos na infância, na juventude, haja algum companheirismo. Aí, na próxima reencarnação, um pouquinho melhor. Na próxima reencarnação, um dos dois evolui. E é assim que a gente vai melhorando. É a importância da família. Através dos tempos. Se você enxergar a vida numa vida só, você não vai conseguir compreender a beleza do tempo na nossa alma, como elemento transformador de sentimentos e de vidas. Aí o pai de André Luiz, né, vem a informação do mentor, ele está querendo saber o que vai acontecer com meu pai, né? E no caso do meu pai, tem gente lá influenciando no processo reencarnatório dele? Eu não estou falando do meu pai em si, ele comenta no livro, porque eu conheço o processo, minha mãe já me deixou a par, mas pessoas como ele e o resto do mundo, tem gente sempre interferindo pela gente, mentor de uma envergadura de um Alexandre, indo interferir no processo de uma comunhão sexual para que o outro lá reencarne? Como é que funciona isso? Aí vem uma explicação legal, vocês vão gostar. Primeira informação, se o seu pai, André, era uma criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, ou seja, uma pessoa comum, mas razoavelmente estável, não é? Honesta, mínimo honesta, mas não necessariamente iluminada, ele permaneceria após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita escola física sem o trabalho intercessório. Desculpe, estou lendo errado e não vou conseguir explicar melhor. Então vamos lá de novo. Se ele era criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, ele permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade de escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano, que foi o caso do pai dele. Ele não era um homem ruim, ele era apenas um homem leviano, mas para ele reencarnar em condições ideais, ele teve a intercessão da esposa dele, que estava num plano 10 vezes acima de André Luiz.
Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que no caso aí foi a mãe dele e o ministro Genésio, que lhe deram, que lhe endossaram a reencarnação, basicamente. Mas, olha só, o outro caso. Se ele foi criatura de esforço puramente evolutivo, ou seja, pessoa totalmente comum, como é que essas pessoas reencarnam? Não tem nenhum processo reencarnatório de intercessão. Eles são auxiliados pelos espíritos responsáveis pelos processos de reencarnação das pessoas que, na realidade, amigo, saem direto do umbral e vão para a Terra. É assim, é automático. Pum, pula no corpo. Vai, mais um. Pum, pum, pum. É assim. Porque essas pessoas não vão subir para uma dimensão melhor. Para eles melhorar, eles têm de voltar para o corpo. E ficam em processos de reencarnação, umbral, corpo terrestre, umbral, por muito tempo, muitas vezes. Então, em outras palavras, é uma reencarnação automática. Percebe? Existem espíritos especializados nos processos de reencarnação automática. A pergunta pergunta para a pessoa ao seu lado. Como foi seu processo reencarnatório? Automático ou não? Vamos lá. Pela cara da pessoa, você já vai saber o estado evolutivo dela. Vocês estão indo bem? Estão aguentando? Muita informação? Vou contar 3 casos para vocês, porque eu não vou entrar em detalhes em outros. O André está ou não no Instituto da Reencarnação? Sim ou não? Ok. Primeiro caso que a gente vai ver é um caso bem simples, o Silvério. Ok? Qual é o processo, qual é o projeto do Silvério? Ele passou 15 anos trabalhando no nosso lar, adquirindo bônus horas, merecimentos para poder reencarnar de acordo com um determinado plano escolhido por ele, aprovado pelo mentor dele. Igual quando a gente vai para a faculdade, não tem um advisor? A gente fala, eu quero estudar isso. Ok, deixa eu ver. Tá bom, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, é assim que os mentores trabalham com a gente. Mas eu quero isso. Não, você está pedindo muito. Você não vai aguentar. Então, os mentores nos orientam. Porque a gente lá está cheio do fogo de palha, cheio de vontade de melhorar e de evoluir. Quando chega aqui, a palha ela desaparece, o fogo então. Muito bem, passou 15 anos trabalhando no nosso lar. Ele vai reencarnar, mas ele está super ansioso. Você pensa que crise de ansiedade só dá na gente? Está lá no plano espiritual, não é? Todo estressado, está todo preocupado. Está preocupado com o quê? A preocupação mais comum dos espíritos de algum nível evolutivo é não aumentar seus débitos quando reencarna. Porque é um risco, não é? Você casou. Está vivendo com um companheiro ou companheira há muito tempo, seja o que for. Você está Sabe quando o relacionamento está embaixo? Ninguém responde. A minha pergunta foi, sabe quando o relacionamento está embaixo? Eu só fiquei olhando para vocês. A cara virou uma... Sabe quando a cara da gente fica encerada? Ninguém responde. Seu relacionamento está embaixo. Aparece uma mensagem de uma pessoa, um namorado, um amor. Sabe aqueles amores que não deram certo? E é por isso que você casou com outro? Pois é. Ele aparece de novo na tua vida, ou ela aparece de novo, ok? Teu relacionamento está embaixo. Você não está vulnerável? Você já tem filhos, uma casa estabelecida, um lar estabelecido. Está aí um caso típico de possível contração de novos débitos.
Você pode largar o marido, pode largar a esposa, pode largar os filhos e ir lá se aventurar na vida. Ah, esse desgraçado nunca deu a mínima para mim mesmo. Que fica aí com esses meninos só me entulham a vida. Tá cheio de gente sentindo-se assim. E se justificando de 1000 formas diferentes. Não vai acontecer. Não nesse momento. Nem aqui, nem na próxima reencarnação. Estão me mostrando... sabe quando as pessoas começam a mostrar pôster para você? Você precisa começar a se preocupar como palestrante. E estão me mostrando pôster lá atrás. E já contrairei um novo débito. Muito bem. Você tem uma vulnerabilidade ao dinheiro. Você está numa crise financeira terrível. Cheio de dívidas. Seu emprego está perigando ser perdido. Você é o contador da empresa. Está lá aquele monte de nota promissória de dinheiro na tua frente. Você já caiu nessa situação de ter vulnerabilidades com dinheiro, já roubou, já fez matruca, já fez um monte de coisa. Está ali a oportunidade de você resistir ou cair no mesmo problema. É esse tipo de estresse que normalmente nós temos no plano espiritual. Porque o que vai acontecer? Nós vamos passar pela mesma problemática, ou melhor, pelas mesmas problemáticas onde estão as nossas vulnerabilidades. Quando nós conseguimos superá-las, aí a gente já entra numa outra... um outro nível de resistência moral e, obviamente, a gente já está se sintonizando com outras dimensões espirituais automaticamente. Então, lá estava o Silvério super estressado, que ia reencarnar. O Manassés falando, buscando alimando, coragem, vai dar tudo certo, não é? Aí o Silvério pergunta, e o modelo já está pronto? Que modelo ele está perguntando? Do corpo, do futuro corpo dele. Aí o Manassés falou assim, olha, vai ficar pronto e eu fico feliz que você aceitou nossa sugestão. Que sugestão? Vocês conseguem imaginar a sugestão? Olha só. A sugestão é ele voltar com um problema na perna. Ok? Ele ia nascer com um defeito na perna. Porque a sugestão do mentor era, olha, você é super vaidoso. Você vai fazer tudo de novo, vai ser maior... Aí eu ia quase que sair uma palavra. Você ia aprontar por aí, você ia achar que era o máximo. Então, o antídoto para a sua vaidade é o problema na perna. Esse foi o projeto. E aí ele brinca no final. E você que não me apareça aqui antes dos 70 anos, porque o seu projeto de vida é 70. Você fala, que história é essa de aparecer antes dos 70 anos, Lívia? Porque nós nascemos com um tempo de energia fluídica para um determinado número de anos. Aí você tem um estilo de vida descontrolado, seja por ser um workaholic, ou porque vive saindo, vive bebendo, vive fazendo isso e fazendo aquilo. Enfim, todos nós sabemos o que pode alterar nossa saúde. Aí você acaba tirando 5, 10, 15 anos, 20 anos da sua existência. Ok? Chega no plano espiritual aos 50 anos, quando você devia estar chegando lá aos 70. Então é mais ou menos assim que funciona. Pergunto para vocês, se você chegar antes do tempo no plano espiritual, você é considerado um suicida? Cada caso é um caso. E todo suicídio tem atenuantes. Mas, via de regra, você chegou no plano espiritual antes do seu tempo, você é considerado um suicida indireto. Muito bem, o outro caso é essa cena... Não, antes de falar do outro caso, você veja que aí ele já está num verdadeiro laboratório de biologia, de embriologia, com um monte de modelos de órgãos humanos, uma coisa impressionante, parece a própria NASA, uma coisa incrível que ele está vendo. O André é super bem impressionado. E aí vem uma informação para nós que não significa nada no século 21.
Que século a gente está? Século 21. Ok. Mas esse livro foi escrito no século 20. Século 20. Lá, 1940, 1950. Olha aqui, gente. Telão, telinha, tela plana, mouse. Olha aqui. Tudo isso sendo descrito no plano espiritual por um homem analfabeto, praticamente, porque ele era praticamente analfabeto. Chico Xavier era um médium que tinha até o 4º ano primário. Chico Xavier é a melhor evidência moderna da existência do plano espiritual. Porque era um homem sem cultura, absolutamente nessa vida, e trouxe livros de verdadeira erudição, com informações científicas na área da biologia, da física e da química. Coisas que nem existiam naquela época. Ele está nos trazendo informação aqui de uma tecnologia inexistente. Seria como é que você ia explicar um mouse para o século XX? No meio do século XX? Como é que você ia explicar o que era um computador? Internet? Como é que você vai explicar uma coisa dessa? Não tinha como. Mas ele nos trouxe a forma dele, a maneira como o André Luiz falou, não tem como explicar isso para esse povo aí na Terra, então vamos arranjar um jeito. Ele descreveu coisas que nós claramente reconhecemos como sendo da tecnologia atual. E também nos é informado, através de Chico Xavier, que a tecnologia atual da Terra, normalmente, dependendo das décadas, está coisa de 100 anos atrás de uma colônia espiritual como o nosso lar. Então, ele diz que normalmente a coisa acontece lá, as pessoas reencarnam, vêm com a intuição daquela tecnologia e trazem a invenção para cá. Interessante, né? Muito bem, é o caso da Anacleto. O caso da Anacleta, ela está bem aqui, ó. A Anacleta, ela é um caso de quê? Deixa eu lembrar da Anacleta. A Anacleta, eu acho que é o caso onde ela que é da tireoide? Ou ela foi a mãe? Ok. A Anacleta, não, o próximo que é da tireoide. A Anacleta, ela teve 3 filhos. Casada com um homem bastante abastado e um homem super justo que buscava educar os filhos. Ela era o spoiler da família. Ela mimava os filhos de um jeito tão absurdo que os meninos, pela condição social que tinham uma vida desregrada. Acabaram desencarnando cedo. Longa história encurtada, todo mundo pro umbral. Todo mundo sofrendo. Todo mundo desencarnando antes do tempo. Tudo suicídio indireto. Ela chega no plano espiritual, finalmente cai em si, é levada para nosso lar, para uma colônia, nosso lar, podia ter sido qualquer outra, e lá fica 30 anos trabalhando para merecer uma próxima reencarnação com os filhos. 30 anos para merecer uma próxima reencarnação. Sabe como seria a próxima reencarnação dela? Ela ia casar de novo com o marido dela. Só que ela ia enviuvar super cedo. Portanto, ela não teria mais recursos financeiros, uma situação financeira favorecida. Ela teria de lutar muito pela vida com um suor muito grande da sua testa. Olha os filhos. Um ia nascer paralítico, outro débil mental, e a menina da pá virada. Ia dar muito trabalho para ela. Esse é o projeto da reencarnação da Anacleta, que ela estava felicíssima no plano espiritual. De saber que finalmente ia conseguir tirar os filhos do umbral. Gente, quando eu ouço essas histórias, eu fico pensando na minha e na sua vida. Quando a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo com essas criaturas? Como é que eu estou reencarnado numa família dessa? Como é que eu não enxerguei essa pessoa com quem eu convivo hoje quando eu estava namorando? Como é que eu não enxerguei? É assim.
É assim que a gente vai caindo nos processos de reajuste, porque nos é colocado como que uma vendagem para a gente não enxergar a realidade. E é muito comum nos planos de reencarnação de espíritos que precisam se reaverem, o menino vem lindo, a menina vem maravilhosa, modelo de Victoria's Secret, aquela atração física incrível. Depois de 2 anos, vem o primeiro filho, ela já não está mais tão Victoria's Secret, ele já está com uma barriguinha de cervejinha, e aí começam os problemas. Ah, mas não tem problema que tenha problema que uma academia não resolva. Pois é. Brincadeiras à parte, na realidade nós somos como que nublados para nos envolvermos com pessoas com quem nós precisamos nos reajustar. E os mentores se utilizam até da beleza física para conseguir atrair almas que precisam se reajustar. Então é muito comum. Se você se vê lindo demais, aos 20 anos, e hoje você se olha no espelho e pergunta, quem sou eu? E se a sua esposa, seu esposo vira para você, com quem que eu casei? Tá na hora, tá sério. Tá sério. Muito bem, outro caso, esse é um caso muito interessante. Essa é uma moça que pedia, você veja que a moça aqui é descrita, inclusive, pelo próprio André Luiz, né? Essa minha luzinha aqui não está funcionando. Essa moça do canto, uma moça bela, não é? Mas olha o mapa da reencarnação dela, do corpo dela. Ela era para nascer com proporções normais, não é? Esbeltas, né? Com um corpo físico sem grandes alterações hormonais. Ela pede para o responsável do Instituto da Reencarnação: meu corpo está muito perfeito, eu tenho uma tendência à vaidade enorme, por favor, arranje uma forma de haver uma disfunção hormonal para que eu engorde facilmente. Que maldito mapa de reencarnação é esse? É o que nós pensamos nesse mundo. Muito bem. Nós vamos aqui ao caso do Segismundo. O mentor Herculano recebendo o Alexandre e o André, chegando aí na casa do Adelino e da Raquel, uma casa simples no Rio de Janeiro, uma casa de subúrbio, encontra a família almoçando, jantando, almoçando. E quem que é esse aqui? É o Segismundo. Parecendo um mendigo espiritual. Uma situação emocional muito difícil, né? Muito abatido, muito deprimido. A história, gente, essa parte da história no livro é tocante. A forma como o mentor Alexandre procura motivar o Segismundo a sair daquele estado de espírito para encontrar forças para reencarnar. Mas eu estou desse jeito, porque o Adelino está me rejeitando, eu não vou conseguir reencarnar. Eles já estão aí, eu vou desperdiçar a oportunidade de vir, de estar com eles e reparar meus débitos para com ele. Então, esse é o estado de espírito, do espírito Segismundo. Aí estavam lá no jantar, a esposa do Adelino reparando que ele está todo amuado, aborrecido. Aí o garotinho pergunta: papai, por que você está de cara feia tantos dias? Isso sob a influência do mentor, trazendo a ideia à criança para puxar a conversa. Olha que interessante. Quantas vezes isso acontece em família, ok? Sobretudo na hora da mesa. E às vezes não é um mentor, às vezes é aquele espírito que quer causar desavença na família. Quando hora de jantar, hora de almoço, hora de festa, de fim de semana, almoço, fim de semana, quanto que tem de briga na mesa, gente? Porque às vezes não são espíritos bons que estão nos intuindo, são espíritos que estão querendo causar desavença na família. Por isso que existe um costume, em muitas religiões, de orar antes da comida.
Isso é um costume de uma inteligência espiritual impressionante. Porque a gente vê em outros livros de André Luiz que espíritos que moram na casa, tão materializados, tão humanizados, eles se sentam atrás das pessoas e comem junto com ela. E é por isso que você não consegue parar de comer. Porque ela quer mais, é um apetite desvairado, às vezes é você. Mas às vezes você está comendo por você e pelos espíritos atrás de você, que literalmente está lhe vampirizando. Fora a dor de barriga que dá depois de muitas refeições. Muito bem, aí o rapaz comenta, eu não tenho dormido bem, tenho tido tanto pesadelo. E aí o menininho fala, e a gente não pode rezar, papai? E é isso que eles fazem, sob a influência do mentor. Eles oram à noite. Aí o que acontece à noite? Na hora de sair do corpo, olha a menina, super mais elevada que o Adelino, vai em encontra com um espírito de luz, amoroso, que na realidade foi a pessoa que foi a avó dela em outra vida. E o Adelino já sai assim do corpo. Cadê ele? Quantas vezes você e eu já acordamos mais cansados do que fomos dormir? Quantas vezes nós temos medo de adormecer? Porque são as intuições que nós temos de nós nos encontrarmos com espíritos que estão nos perseguindo. Na realidade, o Segismundo não estava perseguindo o rapaz, né, o Adelino. Mas o Adelino tinha uma verdadeira prevenção. Ao sentir a aproximação do Segismundo, ele entrava em pânico. Olha a cara dele. Muito bem. Aí está lá o Segismundo com a cara de mendigo espiritual, descrito pelo André Luiz. Total abatimento. O Alexandre vira para o Adelino, que quando ele se materializa o suficiente para que o Adelino possa vê-lo, ele joga um jato de luz que o Adelino pensa que está vendo um anjo e se ajoelha. E é nesse momento que o Alexandre, conversando com ele depois, consegue convencê-lo a receber o Segismundo. Aí nessa conversa, o Adelino, de novo, porque o Adelino tinha concordado no plano espiritual que ia recebê-lo. Ele tinha conseguido perdoar o Segismundo no plano espiritual e falou, não, eu vou receber você como meu filho. Mas quando reencarnou, o pânico veio, porque estava sentindo a vibração da proximidade de uma pessoa que o tinha assassinado. Então ele tinha pavor e ódio do Segismundo. Então na hora que reencarnou, todas aquelas emoções vieram à tona. E pela influência do mentor, com aquelas energias impressionantes de uma entidade dessa envergadura, o Adelino novamente acorda e concorda de receber o Segismundo como filho. Essa parte do livro também é realmente muito tocante. Aí o Segismundo agradecendo, beijando a própria mãe, a própria mão do Adelino. E aí o Adelino diz, nosso trabalho hoje está concluído, a gente volta na noite seguinte. Para que ele falou isso? A cabeça do André Luiz ficou... A gente volta na noite seguinte para quê? Por quê? A gente volta porque a gente vai concluir a reencarnação. A gente vai conseguir fazer as coisas funcionarem. Para que ele perguntou isso? O André Luiz foi enchendo de pergunta, mas não é possível. Aí começou a ver os planos, né, do mapa, que o André Luiz não tinha contato ainda com o código genético. Começou a analisar, falou assim, que coisa estranha, que são esses como chama? Hieróglifos aqui, que são os cromossomos, né? Ele estava vendo o mapa genético do Segismundo. Eles saem, eles começam a envolver o Segismundo, auxiliando o Segismundo a se acalmar, a ter isso aí é o mentor do Segismundo, e ali é o Alexandre e o André Luiz, procurando fortalecê-lo.
Aí, quando os dois estão viajando de volta para o nosso lar, o André faz a pergunta X. Você não está me dizendo, mentor Alexandre, que a gente vai estar no quarto na hora do tchan-tchan-tchan, né? Ele falou, nós não vamos estar no quarto na hora do conúbio sexual, porque essa família tem um grau de elevação significativo. E a casa está favorecida, mas isso nem sempre acontece, né, em muitos casos. Eu preciso dar mais detalhes? Aí eu fico pensando, né? Espero que essa parte não seja gravada. Aliás, é melhor sair desse microfone. É ou não é para nós pensarmos bem? Na hora do tchan-tchan-tchan, faz uma prece antes. Agora você tá... Now you pushing. Aí vem o processo da reencarnação. E aí vem a parte impressionante. Olha o perispírito, olha o que vai acontecer com o perispírito do Segismundo. O perispírito começa a reduzir. E o Segismundo aí entra numa crise de pânico. Ele não consegue se concentrar. E o Alexandre fala, você precisa nos auxiliar. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Você tem de nos auxiliar. Começa a se mentalizar bebê. E é assim, sob a influência magnética do mentor. Aí começa uma operação para reencarnar. Não existe a operação para você tirar o bebê dentro da barriga da mãe? Tem a operação para o espírito entrar no corpo da mãe. Gente, é brincadeira uma coisa dessa? É impressionante. É uma verdadeira operação. E o que vocês estão vendo até agora é o que está atrás de projetos e projetos e projetos e projetos de reencarnação. Por isso vem a pergunta do que é envolvido, o que está atrás de uma reencarnação. É tão impressionante se o conhecimento nos favorece e nós o possuímos nesse nível. Imaginemos nós as repercussões de uma gravidez interrompida. É um projeto frustrado para o espírito que está reencarnando. E isso nós não estamos entrando nos porquês, nos direitos, nenhum nível de discussão. Mas para nós refletirmos sobre outras possibilidades que nós haveremos de discutir em outro momento, é importante que a gente conheça
que tenha subsídio para tomarmos decisões em um outro nível. Porque realmente a nossa liberdade acaba quando a do outro começa. Existe todo um projeto atrás da sua vida para trazer uma outra vida. E nós nos apavoramos, muitas vezes, e outras não queremos. E nós temos todo o direito de exercer o nosso livre-arbítrio. Mas as consequências são inevitáveis e são dramáticas. E é essa a parte e a função do Espiritismo. Não de condenar, não de apontar, nem de julgar absolutamente ninguém, mas esclarecer para que nós possamos tomar decisões com conhecimento de causa. Eu espero que... tem tanto mais para falar, mas o tempo não nos permite, obviamente. Mas isso aqui é suficiente para nos auxiliar a refletir. Eu espero que isso tenha nos auxiliado em algum nível e a gente retoma outro nível de reflexões num outro momento. Tá muito certo, gente? Muito obrigada pela sua atenção na noite de hoje.